você tem um filho, você tem 9 meses de licença maternidade, o seu marido tem direito a 2 semanas de licença paternidade, e além disso, se for o seu primeiro filho, você recebe 500 libras pelo seu primeiro filho, mas aí tem algumas regrinhas, infelizmente não é para todo mundo, é para quem recebe algum tipo de benefício. Além disso, o valor que a pessoa vai receber na licença maternidade, além de ser 9 meses, ela recebe em torno aí de 800 libras por mês. Na verdade, a pessoa recebe a cada 2 semanas e no final fica aí quase 800 libras no mês. Além disso, o seu filho, quando nasce aqui, é britânico, o seu filho tem direito a 117 libras por mês. É um auxílio que o governo dá, não importa se você é pobre, se você é rico, é um auxílio para a criança, para ajudar com leite, com as fraldas, e você pode usar da maneira que você quiser. Eu vou lá pegar a minha baby, que ela está chorando, e já volto. Estou de volta, agora com a Mila Jessie. Ela está com 4 meses. E eu tava falando pra vocês os benefícios aqui na Inglaterra que os pais têm, que o bebê tem. E é muito legal, porque 9 meses de licença maternidade, você pode ficar em casa, você pode cuidar do seu bebê. Então é muito legal, é uma ajuda muito grande. Se eu não me engano, no Brasil são 4 meses, 4 ou 5, não lembro. Aí eu penso, gente, ela tá com 4 meses agora. Imagina com 5 meses você ter que voltar ao trabalho, né? Então, imagina que complicado que é. Lembrei agora. E algo que eu acho super legal, quando a criança completar 9 meses, né? Aí os pais, a mãe vai voltar a trabalhar normalmente. E aí o governo paga 15 horas na creche, eles chamam aqui de nursery. Então o bebê tem direito a ficar 15 horas, você não precisa pagar nada, então tem direito a 15 horas. E tem algumas crianças que podem ficar até 30 horas por semana. Então é uma ajuda muito grande, porque o governo não quer simplesmente ficar pagando benefícios para a mãe, né? A intenção é que a mãe volte a trabalhar, e aí eles precisam ajudar de alguma forma com a nursery, com a creche, com um lugar para deixar a criança. Então é muito legal. Então o fato do meu marido poder estar comigo, ter estado comigo 2 semanas, na verdade ele ficou quase 2 meses, né, comigo, e foi uma ajuda assim muito grande, porque no pós-parto não é fácil. Então foi muito bom, porque ele pôde participar, né, desse momento que é tão importante, pôde ficar comigo, ficar com ela, e foi uma grande ajuda. E isso foi muito legal. Algo legal também aqui é que quando você tá grávida, você não precisa pagar nenhum tipo de remédio, você tem esses direitos. Dentista, se precisar também, você não precisa pagar. Então, e o atendimento aqui é ótimo. Então, você tem acompanhamento depois, as enfermeiras vêm até a sua casa. Eu não lembro agora quantas vezes por mês que vem. Então, foi muito bom. Você não precisa ir até o postinho, até o hospital, que eles vêm até você para saber se você está bem e para saber se o bebê está bem, se está tudo certo. Então é muito bom. E essa ajuda, por mais que a gente pensa, né, a ajuda financeira, fala, nossa, meu Deus, não é muito. Porque isso também é interessante falar para vocês, porque tudo vai depender. Então depende se você trabalha em alguma empresa ou se você tem uma MEI, eu sempre esqueço essa palavra. Se você tem o seu próprio negócio. Aqui eles falam self-employed. Então, no meu caso, eu sou self-employed. Eu tenho meu próprio negócio. Então, eles me pagam um valor X. Porém, tem algumas empresas que o governo vai pagar um valor e aí a empresa, ela contribui com o restante. Então, assim, você não vai ficar no prejuízo, você não vai receber menos. Então, para quem é self-employed, como eu, que trabalho, tenho minha empresa, eles vão me pagar aquele valor X. Então, é uma ajuda ali, né? É um direito que eu tenho por eu ser microempreendedora. Então, é muito legal. E o fato de você ter
um lugar para deixar o seu filho depois, né? Vai dos pais. Apesar de ser muito novinha, 9 meses, meu Deus, não dá. Ninguém quer deixar o filho, né? Mas porém, a realidade das pessoas são diferentes. Então, por mais que você não queira deixar por ser um bebê, né? Você não quer deixar com qualquer pessoa, mas o legal é que você pode continuar com a sua vida profissional, você pode continuar trabalhando, que você tem ali uma ajuda do governo com relação a onde deixar os seus filhos. Então, é muito legal. É claro que para todos os benefícios, eu acho que eu esqueci de falar do benefício de 500 libras pelo primeiro filho. Não lembro se eu falei. Mas aí também tem uma pegadinha. Eles só dão esse valor para quem recebe algum tipo de benefício. Então eu acho injusto, né? Porque quem não recebe não tem direito. Eu acho um absurdo isso. Mas aí tá tudo no site do governo. Eu vou deixar aqui para vocês o nome certinho para quem precisar. O Child Benefit, que é um auxílio lá que você recebe mensal para cada filho que você tem. Você tem que fazer a aplicação, né? E no meu caso, eu tentei no meu nome e não consegui. Por quê? Porque eu não sou daqui. Então, eu tenho o meu visto, fiz a aplicação para o meu visto, só que eu não tenho direito a nenhum tipo de benefícios durante 5 anos. Então, se o seu marido é inglês ou escocês, ele tem que fazer a aplicação no nome dele, para o seu filho poder ter esse direito. E também com relação às 500 libras pelo primeiro filho, tem que ser no nome dele, do pai, né? E também tem que estar recebendo algum tipo de benefício. Já a licença maternidade, que no meu caso foi um pouco diferente, eu tive que fazer a aplicação, né? Se você está trabalhando na Inglaterra, tem o seu próprio negócio e você está aí, se eu não me engano, há mais de 6 meses, aí você tem direito à licença maternidade, que é uma ajuda. Então, por mais que é um tipo de benefício, mas aí já tem uma outra classificação, aí entra em uma outra regra. Então, por isso que eu consigo receber. Então, se você está aqui, tem filhos, né, tá legalizado, tem alguns benefícios que você pode correr atrás, que você tem direito, seu filho tem direito. E queria compartilhar com vocês como que funciona a vida aqui na Inglaterra. E tem algumas coisas que é bem diferente do Brasil. Com relação a isso, eu acho que aqui é bem melhor. O fato de você poder estar cuidando dos seus filhos, né, e estar recebendo um valor para isso, para você poder estar em casa, é algo que é uma ajuda bem grande, né? Apesar de não ser um valor, né, extraordinário em libras. É claro que quando você converte em real, nossa, meu Deus, é tudo isso. Só que as pessoas, né, às vezes não pode esquecer que a realidade aqui é outra, né? A gente ganha em libras, porém a gente gasta em libras, e aqui é tudo muito caro, assim como no Brasil, né, em todos os lugares. Mas só para compartilhar com vocês um pouquinho de como funciona aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, dá uma ajuda aí, dá um help, se inscreve no meu canal, dá um like. Eu estou começando aí com o canal, né? Tem muito ainda para aprender, muito para fazer. Estou de volta agora com a Mila Jessie. Ela está com 4 meses. E eu tava falando para vocês os benefícios aqui na Inglaterra que os pais têm, que o bebê tem. E é muito legal, porque 9 meses de licença maternidade, você pode ficar em casa, você pode cuidar do seu bebê. Então é muito legal, é uma ajuda muito grande. Se eu não me engano, no Brasil são 4 meses, 4 ou 5, não lembro. Aí eu penso, gente, ela tá com 4 meses agora. Imagina com 5 meses você ter que voltar ao trabalho, né? Então imagina que complicado que é. Lembrei agora. E algo que eu acho super legal, quando a criança completar 9 meses, né? Aí os pais, a mãe vai voltar a trabalhar normalmente. E aí o governo paga 15 horas na creche, eles chamam aqui de nursery. Então o bebê tem direito a ficar 15 horas, você não precisa pagar nada. Então tem direito a 15 horas. E tem algumas crianças que podem ficar até 30 horas por semana. Então é uma ajuda muito grande, porque o governo não quer simplesmente ficar pagando benefícios para a mãe, né? A intenção é que a mãe volte a trabalhar
e aí eles precisam ajudar de alguma forma com a nursery, com a creche, com um lugar para deixar a criança. Então é muito legal. Então o fato do meu marido poder estar comigo, ter estado comigo 2 semanas, na verdade ele ficou quase 2 meses, né, comigo, e foi uma ajuda assim muito grande, porque no pós-parto não é fácil. Então foi muito bom, porque ele pôde participar, né, desse momento que é tão importante, pôde ficar comigo, ficar com ela, e foi uma grande ajuda. E isso foi muito legal. Algo legal também aqui é que quando você tá grávida, você não precisa pagar nenhum tipo de remédio, você tem esses direitos. Dentista, se precisar também, você não precisa pagar. Então, e o atendimento aqui é ótimo. Então, você tem acompanhamento depois, as enfermeiras vêm até a sua casa. Eu não lembro agora quantas vezes por mês que vem. Então, foi muito bom. Você não precisa ir até o postinho, até o hospital, que eles vêm até você para saber se você está bem e para saber se o bebê está bem, se está tudo certo. Então é muito bom. E essa ajuda, por mais que a gente pensa, né, a ajuda financeira, fala, nossa, meu Deus, não é muito. Porque isso também é interessante falar para vocês, porque tudo vai depender. Então depende se você trabalha em alguma empresa ou se você tem uma MEI, eu sempre esqueço dessa palavra. Se você tem o seu próprio negócio. Aqui eles falam self-employed. Então, no meu caso, eu sou self-employed. Eu tenho meu próprio negócio. Então, eles me pagam um valor X. Porém, tem algumas empresas que o governo vai pagar um valor e aí a empresa, ela contribui com o restante. Então, assim, você não vai ficar no prejuízo, você não vai receber menos. Então, para quem é self-employed, como eu, que trabalho, tenho minha empresa, eles vão me pagar aquele valor X. Então, é uma ajuda ali, né? É um direito que eu tenho por eu ser microempreendedora. Então, é muito legal. E o fato de você ter um lugar para deixar o seu filho depois, né? Vai dos pais. Apesar de ser muito novinha, 9 meses, meu Deus, não dá. Ninguém quer deixar o filho, né? Mas, porém, a realidade das pessoas são diferentes. Então, por mais que você não queira deixar por ser um bebê, né? Você não quer deixar com qualquer pessoa, mas o legal é que você pode continuar com a sua vida profissional, você pode continuar trabalhando, que você tem ali uma ajuda do governo com relação a onde deixar os seus filhos. Então, é muito legal. É claro que para todos os benefícios, eu acho que eu esqueci de falar do benefício de 500 libras pelo primeiro filho, não lembro se eu falei, mas aí também tem uma pegadinha, eles só dão esse valor para quem recebe algum tipo de benefício, então eu acho injusto, né, porque quem não recebe não tem direito, eu acho um absurdo isso. Mas aí tá tudo no site do governo, eu vou deixar aqui para vocês o nome certinho para quem precisar. O Child Benefit, que é um auxílio lá que você recebe mensal para cada filho que você tem que fazer a aplicação, né? E no meu caso, eu tentei no meu nome e não consegui. Por quê? Porque eu não sou daqui. Então eu tenho o meu visto, fiz a aplicação para o meu visto, só que eu não tenho direito a nenhum tipo de benefícios durante 5 anos. Então, se o seu marido é inglês ou escocês, ele tem que fazer a aplicação no nome dele, para o seu filho poder ter esse direito. E também com relação às 500 libras pelo primeiro filho, tem que ser no nome dele, do pai, né? E também tem que estar recebendo algum tipo de benefício. Já a licença maternidade, que no meu caso foi um pouco diferente, eu tive que fazer a aplicação, né? Se você está trabalhando na Inglaterra, tem o seu próprio negócio, e você tá aí, se eu não me engano, há mais de 6 meses, aí você tem direito à licença maternidade, que né, é uma ajuda. Então, por mais que é um tipo de benefício, mas aí já tem uma outra classificação, aí entra em uma outra regra. Então, por isso que eu consigo receber. Então, se você está aqui, tem filhos, né, tá legalizado, tem alguns benefícios que você pode correr atrás, que você tem direito, seu filho tem direito. E queria compartilhar com vocês como que funciona a vida aqui na Inglaterra.
e tem algumas coisas que é bem diferente do Brasil. Com relação a isso, eu acho que aqui é bem melhor. O fato de você poder estar cuidando dos seus filhos, né, e estar recebendo um valor para isso, para você poder estar em casa, é algo que é uma ajuda bem grande, né? Apesar de não ser um valor, né, extraordinário em libras, é claro que quando você converte em real, nossa, meu Deus, é tudo isso. Só que as pessoas, né, às vezes não pode esquecer que a realidade aqui é outra, né? A gente ganha em libras, porém a gente gasta em libras, e aqui é tudo muito caro, assim como no Brasil, né, em todos os lugares. Mas só para compartilhar com vocês um pouquinho de como funciona aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, dá uma ajuda aí, dá um help, se inscreve no meu canal, dá um like. Eu estou começando aí com o canal, né? Tem muito ainda para aprender, muito para fazer.